vencendo então o time argentino, que aliás joga Libertadores nessa temporada, né? E um dos grandes da Argentina também, vitória importante do Vasco nesse torneio de pré-temporada. E antes, mais cedo, o Vasco tinha vencido Boa Vista também no Carioca, por essa brincadeira das duas vitórias em um mesmo dia. Vamos ouvir os personagens depois desse amistoso entre Vasco e São Lourenço e a gente debate o jogo e esse início da temporada do Vasco na volta. Y bueno, estos partidos vale la pena, hicimos un gran partido los dos y nada, a seguir trabajando en lo que viene. Un partido además difícil para empezar la temporada. Sí, claro, porque ahora estamos en preparación, estamos corriendo mucho, preparación física a tope, doble turno, entonces cuesta un poquito más, las piernas están un poco más pesadas, el campo tampoco nos acompañó mucho, así que nada, pero un buen triunfo para empezar bien el año, así que contento. El Vasco está cambiando la mentalidad y queremos competir, queremos ser competitivos, no queremos volver a pasar la situación que ya pasamos el año pasado. Vasco, ni la gente de Vasco, ni el club de Vasco merece pasar por todo eso. Ya no tenemos que tener la mentalidad de no pasarla nunca más en la vida. Buscar la forma hoy es muy difícil, porque Oscar ontem você estaba y hacer un trabajo físico bastante importante. Hoy la victoria da confianza, da tranquilidad. El Vasco se tiene que acostumbrar a ganar. Entonces eso es muy importante para nós hoje. O Vasco vencendo 2 jogos no mesmo dia, empolgando a torcida, Breler, para 2024. É uma empolgação contida ainda, é só um primeiro jogo, um jogo amistoso, tudo bem que contra o São Lourenço, terceiro colocado no último campeonato argentino, um bom teste, mas ainda tudo muito incipiente. E ontem, por mais que o Vasco tenha feito um jogo relativamente seguro, não correu muitos riscos, o São Lourenço não conseguiu atacar, não teve pouco espaço para acionar o centroavante, o Tarragona, que é o jogador mais perigoso. Mas o Vasco também, no primeiro tempo, desenvolveu pouco o seu jogo. Foi um time muito pouco criativo. A dupla, né, que o Ramon Dias escolheu dos pontas, Rossi e David, produziu tão pouco que o Verratti foi um nome coadjuvante. O Verratti participando mais em bolas aéreas defensivas, foi pouco acionado, e aí no segundo tempo, com várias mexidas do Ramon Dias, principalmente a entrada do Payet e do Jair, aí sim o Vasco teve uma desenvoltura maior, começou a criar mais, aí uma das poucas vezes que o Léo Jardim precisou trabalhar no jogo, mas foi uma partida ainda de muitos testes, algumas chegadas, como a do João Vitor agradando, fazendo uma partida segura na defesa, o David nem tanto, mas é só o primeiro jogo, a gente ainda precisa ver mais, mas o Vasco foi muito melhor quando teve seus jogadores mais técnicos em campo no segundo tempo, principalmente o Jair qualificando a saída de bola, com um passe melhor no meio-campo, e o Payet aberto pelo lado esquerdo, mas com liberdade para infiltrar pelo meio, para se movimentar pelo campo ofensivo e participando bem nessa jogada também, com passe para o Eric Marcos fazer o cruzamento. E o momento do troféu, da taça, que o Vasco acabou levantando ontem. Gostou, Donk, do que viu ontem do amistoso contra o São Lourenço? Gostei, assim, até considerando que é o primeiro jogo, né? Não dá para você criar muitas expectativas. Acho legal a questão de ter mudado formação tática. Acho que o Vasco tem repertório para jogar com 3 zagueiros. O Medel, sendo o cabeça de área, muitas vezes já fez isso muito na carreira. Você tem zagueiros como o João Vitor, que é rápido. Você tem o Léo, que por muito tempo jogou de lateral, então você tem uma boa saída. O Piton, por ser um lateral com viés ofensivo. Então, é um Vasco... Rojas, um dos estreantes, fez uma atuação correta. Exato, e é um cara que pode jogar também de lateral ou de zagueiro. Então, acho que o Vasco ter mudado taticamente de um tempo para o outro era apropriado, até para você testar isso durante a temporada. Assim, não foi uma atuação de encher os olhos, mas assim, foi um jogo competitivo contra um time qualificado, que vai estar na Libertadores, como você falou, que tem ido muito bem em cenário nacional. E um aspecto que eu queria chamar a atenção, e aí até estende ao outro jogo, que é uma característica forte do Vasco e, para mim, já dá um belo sinal logo no começo da temporada, o jogo aéreo. O Vasco tem 2 situações de... O gol do Capasso não é de cabeça, mas é numa situação também de bola aérea. O gol do Léo foi assim. O Vasco foi um dos times que mais finalizou de cabeça no último Campeonato Brasileiro. O Verratti, mesmo não jogando o campeonato inteiro, foi o cara que mais finalizou de cabeça. Eu acho que o jogo aéreo vai dar muito ponto pro Vasco, né, ao longo dessa temporada. E a gente já viu esse sinal, tanto com os reservas, né, jogando no Carioca, também nesse amistoso com o São Lourenço. Mas é curioso, Donk, que o Vasco ontem tentou trabalhar um pouco mais, principalmente no primeiro tempo.
Antes, o Vasco já era um time preparado para cruzamento. Já chegava na lateral, A ideia era não bola ser na área. só alternativa, mas ser uma das possibilidades. Né? Exato. E aí o Ramon Dias tentando um repertório maior, porque em determinado momento os adversários no Campeonato Brasileiro começaram a manjar essa jogada do Vasco e colocaram até uma dobra no Verratti dentro da área. Ele teve mais dificuldade para ganhar nessa imposição. Então o Vasco precisa, de alguma maneira, ter mais repertório e esse repertório flui melhor quando tem jogadores mais técnicos. Então, quando entra Jair, quando entra Payet, tem jogadores que tratam melhor a bola, naturalmente o Vasco vai conseguir fazer a bola andar melhor pelo chão e até acionar mais o centroavante. Então, faltou isso ontem, o Verratti em duelos mais limpos, ganhando, o Vasco achando o centroavante, mas, de qualquer forma, já é o Ramon Dias dando indícios de que, com o tempo de trabalho, pode melhorar o time para não ficar, como o Donk falou, só no cruzamento, mas ter isso como um trunfo e não apenas uma tacada só. É porque você tem um contexto de 2023, né, muito específico de que você precisava jogar no limite, cada partida era uma final e você precisava do resultado. Então ele acha uma estrutura de jogo que tinha um sistema defensivo organizado, muita pressão na bola, roubando essa bola, velocidade, né? Isso é inegociável para o Ramon Dias e para o Emiliano Dias, né? A comissão técnica pede muito disso e até por conta disso, mesmo sendo um torneio pré-temporada, ele já inicia com o time dele com 2 pontas de velocidade, porque ele acha que o ponta tem que pressionar alto, tem que voltar para marcar, tem que acelerar, é a convicção que ele tem, né, no momento, ele gosta do time dessa forma. Só que, concordo muito com o Breilha, dá para ver já ele tentando testar e tentando formar algo a mais para esse Vasco nessa temporada. O Vasco tentando controlar mais a posse de bola, tentando se impor um pouquinho mais, com paciência, rodando. O que o Donk falou também de fazer uma estrutura com 3 defensores no segundo tempo. Ele utiliza isso como tinha utilizado já na última temporada. Mas eu acho que pode ser uma alternativa, porque o Vasco tem laterais com boa capacidade de apoio. O Piton vai muito bem no cruzamento, né? Deu diversas assistências na temporada. O jogador que mais acertou cruzamentos no Campeonato Brasileiro, pelo lado esquerdo. E do lado direito, você tem o Rojas como opção de lateral defensivo. E ele testou dessa forma numa linha de 4 no primeiro tempo. É um jogador versátil. João Vitor pode fazer essa função também. João Vitor pode fazer isso também, fechando por ali. Mas você tem 2 laterais bem ofensivos no elenco. O Paulo Henrique, que terminou muito bem o ano, deu assistência, né, para o gol do Serginho, o gol salvador da permanência Série A, e o Puma Rodrigues. Então, eu acho muito válido nesse ambiente de pré-temporada você testar alternativas para você gerar um repertório. O que, para mim, está muito nítido na minha visão, viu, Suman e fã de esporte. Jair e Payet são titulares do Vasco. São jogadores que, assim, eles nitidamente elevam a capacidade técnica dessa equipe. O time melhorou muito com a entrada desses 2 jogadores. O Jair até entra um pouco mais recuado. Eu acho que no time ideal, no momento, dá para jogar com o Zé Gabriel, até que chegue um camisa 5, que é uma carência, né? O Paulinho e o Jair saindo, porque o Jair tem muita qualidade. Ele é um cara que pode facilitar essa transição de meio campo e ataque. O Jair, ele tem uma qualidade, e isso ele fez ontem em várias oportunidades para quem conseguiu acompanhar o jogo. No momento que ele vai dominar, ele dá o tal do domínio orientado, né? Que a galera, ele já dá um tapa e já tira a jogada e já clareia o campo. Então, assim, um tapa ele já ganha um tempo. E ele tem uma condução melhor desse meio campo. E o Payet dispensa comentário, gente. Eu entendo a convicção do Ramon, ele quer um jogo mais físico, mas o Vasco hoje é um time organizado, defensivamente, competitivo, mas sem inspiração, sem criatividade. Já na última temporada, foi um time dependente dos cruzamentos para o Verratti, do Piton no cruzamento, do Gabriel Peck também fazendo uma grande temporada, mas está saindo. Só que não tinha criatividade, capacidade de articulação. O Payet é jogador diferente. O Payet, tecnicamente, é um craque. E é um cara que está comprometido com o clube. Tanto que ele já tem uma carreira de respeito, um nome internacional, uma estrela, mas está batalhando. E mostrou isso agora na pré-temporada, Perdeu 9 quilos, mano. Perdeu 9 quilos. É um cara que está ambientado, está gostando do Vasco, está gostando do Rio de Janeiro, ele quer ser importante. A torcida enxerga que ele precisa ter mais espaço. Eu entendo que é um primeiro teste, mas eu acho que ele está já... Desde a última temporada, quando foi decisivo, contra o Fortaleza, né, contra o América Mineiro, entrou bem contra o Cruzeiro, contra o Fluminense, a gente já via que ele foi um jogador diferencial para a permanência do Vasco na Série A. E eu acho que, como o Vasco não tem opções melhores, eu não acho que o David seja um jogador para ser titular do Vasco,
e o Rossi também, é para começar a dar uma sequência, uma minutagem maior para o Payet ali pelo lado esquerdo. Porque, nitidamente, quando ele entrou, o time começou a ter o passe diferente, começou a encontrar jogada, ele tem a bola parada. Na minha visão, ele é titular do lado esquerdo e o Jair entra na vaga do Praxedes nesse momento. Dos reforços ontem, qual que chamou mais atenção para vocês? João Vitor. Aí, Ele quase marca um gol de cabeça, aliás, né, o João? No primeiro tempo. No primeiro tempo. Foi o Rojas, né? Também, né? Teve Teve o Rojas. Rojas e no o comecinho, o João Teve Vitor... o João Vitor também. É né? aquela goleiro que o defende goleiro de deu com a cabeça. cabeça. Verdade. mas o João Vitor fez uma atuação correta, seguro ali, não teve problemas defensivos, até porque o Vasco estava mais resguardado defensivamente. O David, para mim, abaixo, pecou muito em decisões, é um jogador... E é isso, primeiro jogo, não dá para cobrar também um encaixe perfeito, que o cara vai desenvolver, ter um pouco de paciência também. Foi um reforço muito criticado do Vasco, mas do ponto de vista tático, pode ser útil de alguma maneira. Concordo com o Donan. Eu vejo mais como um jogador de composição de elenco, para ser reserva, para não ter uma utilização tão efetiva como o Peck na temporada passada. Então, a tendência é que o Adson, quando estreie, ganhe mais espaço, ganhe até mesmo essa posição na ponta ou do Rossi ou do David. E no caso do Payet, eu vejo que vai ser uma questão de tempo do Payet começar a temporada como titular do Vasco. Tem qualidade de sobra, mas é um jogador de 37 anos. Então, Ramon Dias já parte do princípio de que o Payet não vai jogar todos os jogos na temporada, vai precisar segurar eventualmente, precisa ter uma atenção grande à minutagem. E eu vejo que há um comprometimento do jogador em melhorar a forma física, em estar mais fininho, em estar mais inteiro, mas, por outro lado, a comissão técnica precisa se resguardar, criar opções além do Payet. E com o Payet em campo, precisa ter uma compensação, porque você não pode usar o Payet para fazer recomposição pela ponta. Ele não vai ter essa entrega. E essa compensação exige uma entrega maior dos jogadores do meio. Então, por isso, eu até entendo também a insistência do Ramon Dias com o Praxedes, porque é um jogador mais comprometido com a recomposição, com a marcação do que o Jair. O Jair é algo que se cobra muito dele, do ano ruim que ele teve no Atlético, antes de vir para o Vasco, é essa entrega na marcação, a intensidade, o jogo inteiro. Então, o Jair é um volante que já jogou muito de 5, que já fez muito trabalho de marcação, é técnico, mas precisa ser um pouco mais intenso no meio. O Vasco tem uma opção até, além de Praxedes e Jair, para fazer esse lado, tem o Marlon Gomes, que tem que ver se vai permanecer ou não, está no pré-olímpico, é um jogador que está valorizado, vários clubes de Premier League de olho nele, mas é uma outra opção para esse setor de meio campo. Eu entendo muito essa questão física de você dosar um atleta de 37 anos. Mas eu acho que o Vasco precisa, nesse momento, de algo a mais, de uma qualidade para o seu sistema ofensivo. Está condicionada a chegada de um 5 na utilização do Payet? Para mim, isso é crucial. Não só isso. Isso é fundamental. Não só isso. Analisando o Vasco, assim, dentro do que a gente vê, o Vasco tem, para mim, duas posições extremamente carentes. O camisa 5, um cara para chegar. O Zé Gabriel foi um cara importante na última temporada e cresceu com o Ramon. Mas eu acho que o Vasco precisa de um cara mais consolidado. Falaram em Cuéllar esse é e o Esforça. Legal, eu acho. Seriam esses dois nomes? Parece que o Esforça subiu no telhado. Tem que escolher um, né? Financeiramente. O Cuéllar seria o nome. Eu acho que ele é um ótimo nome. É um cara que já trabalhou com o Ramon Dias, no Al-Hilal, é muito bom marcador e tem qualidade no passe, né? Então, assim, é um cara pronto. O Esforça é um cara com muito potencial, uma joia. Mas aí você tem uma adaptação quando chega ao Brasil. O Cuéllar já mostrou no Brasil que ele é um jogador de destaque com a camisa do Flamengo, o rival do Vasco. É uma negociação difícil, ele tem um contrato, né? Há pouco tempo ele foi para o Shabab, tem um salário alto, né? Mas está disposto a diminuir o salário para voltar a trabalhar com o Ramon Dias. Eu acho que ele seria um cara, uma grande contratação para no Vasco. essa posição 5. E qual a outra? Para mim é o ponto. Eu acho que o Adson vai ser útil, é bom jogador. Mas o Adson não é ponta a ponta, ele é até mais meia, né? articulador. Ele é mais articulador. Não vai ter, por exemplo, um Peck, que é um cara de muita potência, muita força, para puxar contra-ataque, para se sacrificar e ajudar na marcação. Precisa, para mim, contratar, principalmente um cara ali pro lado esquerdo. Um ponta pela esquerda mesmo, com uma capacidade maior de velocidade. Né? Senão você vai ficar com o Adson, que é um cara também articulador, e o Payet, que também é um articulador. Acho que em algum momento vai faltar um pouco mais de velocidade, né, para a equipe do Vasco ali no lado do campo. E tem que ver a situação do Orellano, né? O Orellano tinha pedido para sair do Vasco, tem que chegar uma proposta boa,
para ele ser negociado. Foi bem ontem, no jogo contra o Boa Vista. Eu acho que, tecnicamente, ele é um jogador que pode agregar. Mas aí depende dele, depende de um convencimento também para que ele permaneça. O que vocês viram do jogo contra o Boa Vista ontem? Você fala do Orelhano, Donan, Breiler, Donk. Que o Vasco pode aproveitar também para o time principal. A vitória por 2-0, estreando bem também no Campeonato Carioca. Então, o jogo do Carioca serviu para o William Batista, que foi o técnico do Sub-20, dar chance a alguns jogadores que podem ganhar espaço nesse time. Matheus Carvalho é um jogador interessante, ontem participou muito pouco no meio-campo. O Di Luca foi um cara que chegou para ser volante, ontem jogou quase como um 10 ali, um meio articulador. Acabou aparecendo só no gol do Leandrinho, muito tímido também, mas outros deram respostas interessantes. O primeiro deles, o Paixão, que por mais que tenha desperdiçado 2 chances de gol, um jogador da base que se movimentou bastante, foi muito voluntarioso, mostrou ali uma intensidade física interessante. Há essa carência, como o Donan falou, no ataque do Vasco, e o Paixão pode jogar como referência no ataque ou pela ponta, e aí fazendo essa jogada do gol do Leandrinho, a escorada do Di Luca para esse belo gol. Se doou muito o garoto, né? Impressionante. E o Leandrinho foi o melhor em campo. O Leandrinho muito forte no apoio, não só por esse gol, mas seguro também em tomadas de decisão. O Vasco, que ainda não tem ali um reserva do Piton, um cara estabelecido, ganha 2 boas opções. Além do Leandrinho, que tem 18 anos, subiu do time da Copinha, tem o Julião, Matheus Julião, que é um lateral que já está com o grupo principal no Uruguai, então ganha 2 boas opções como alternativas para o Piton. E o Paixão, jogador que pode ser mais utilizado. O Capasso ontem, jogador muito questionado na temporada passada, e foi mal mesmo, não conseguiu entregar a altura do que o Vasco esperava dele. Fez uma partida segura, além do gol, defensivamente foi muito bem. E o Orelhano. O Orelhano mostrou ontem a capacidade técnica que ele tem. Um jogador com um toque refinado, com capacidade de drible, boa bola parada, tanto é que o gol do Capasso sai de uma bola em que ele cobra muito bem, com efeito, mas eu vejo que ele precisa de 2 coisas. Ainda fisicamente, um jogador que está muito atrás, ainda perde muitos duelos físicos, embora tenha se apresentado melhor ontem, segurou bem durante todo o jogo, e a vontade de estar no Vasco. Como o Donan falou, precisa virar essa página de que não se adaptou e tentar dar mais uma chance ao futebol brasileiro, ao clube que apostou nele. Então, se ele aproveitar esse jogo, foi legal a apresentação, o Ramon Dias está observando, vai dar uma chance ali no grupo para ele buscar uma vaga nesse time, eu vejo que é um jogador interessante para se ter no grupo. Muito técnico e que o Vasco apostou alto e na temporada passada, por ser jovem ainda, por vir de outro país, ainda não conseguiu desenvolver todo o seu potencial. Mas foi uma boa amostra do Vasco. Um time começando a temporada, venceu por 2-0. O House, goleiro do Vasco, precisou trabalhar muito ontem, mas é natural. Primeiro jogo do time, totalmente desentrosado, mas o Vasco tem alguns valores aí para observar para a composição de elenco do Ramon Dias. Vamos dar uma olhada numa tela com o mercado? Pode ser, Leon, para a gente falar um pouquinho mais também sobre isso. O Ramon Dias, se não me engano, ele falou também, a gente pode ouvir depois o Ramon. Então, aqui o balanço até aqui, certo? Chegaram o João Vitor, Rojas, o Watson e o David. E podem chegar Cuejar e o Luciano Rodrigues. Ele é esse cara para jogar de ponta, como o Donan estava falando, pode ser esse cara também. Seriam 2 posições ou 2 peças, por exemplo, para, entre aspas, fechar esse mercado para o Vasco? Para fechar o elenco para a temporada? Então, o Luciano Rodrigues é um jogador, é uma grande joia do futebol uruguaio. É uma negociação muito complicada porque o Liverpool do Uruguai está pedindo 12 milhões de dólares, né? Pela contratação dele, é um investimento muito alto. Apesar que eu acho que é um jogador que daria retorno técnico e no futuro até um retorno financeiro. Ele tem uma proposta do Feyenoord, né? O Feyenoord já fez uma proposta de 10 milhões de euros pela contratação dele, mais bônus. Então, acho que é uma negociação muito difícil para o Vasco conseguir concretizar. Mas seria ele pode ser um ponta, pode ser um segundo atacante, né? Vai jogar agora o pré-olímpico com a seleção uruguaia. Foi campeão com a seleção uruguaia recentemente, né? Fazendo o gol do título. Eu acho que é uma peça que agregaria, mas eu não acho que seja uma negociação muito viável. Acho que o Cuejar, até pela vontade do Cuejar, é um cara que seria um pouco mais fácil de você contratar, apesar da gente ter amanhecido com a
informação que José Mourinho pode ir para o clube dele. José Mourinho estaria muito próximo de acertar com o Al-Shabaab. Não sei se isso pode modificar o cenário, né? Porque tem um peso, né? Você trabalhar com José Mourinho. Não é uma negociação fácil também, um cara caro. O Donk, ontem ou antes de ontem, o Breiler estava falando sobre como uma peça importante do Vasco, do mercado do Vasco, foi a permanência do Ramon Dias. E a gente está falando de mercado, de caras que podem chegar também. Como que você vê esse elenco aí para a temporada, que já começou o Vasco com 2 vitórias nos 2 jogos? Eu também acho, assim, a permanência dele pela sequência de trabalho. E até por isso, até a gente falou rapidinho ontem, para mim é fundamental o Vasco estar priorizando essa pré-temporada. Porque o Ramon Dias não teve isso, né? Ele chega no decorrer de uma temporada, desenvolve muito mais um trabalho de um time numa situação dramática, e ele consegue recuperar, muitas vezes com as suas limitações técnicas, e buscando resultados muito através do jogo aéreo, ali com o Verratti, na luta, na insistência. E agora ele está podendo dar um pouco mais de cara para o time. Ainda que o Vasco precise de reforço, eu concordo plenamente com o que o Dona falou, ser um ponta esquerda mais agudo e um camisa 5, acho que isso, a princípio, supriria as principais necessidades do time. Acho que o Vasco já seria um time bastante competitivo ao longo da temporada com essas 2 contratações, mas a gente já vê um pouco mais de cara do time. A questão de repertório tático, acho que os reforços que chegam, o João Vitor, um zagueiro com velocidade, era uma carência que o elenco tinha, além da questão da improvisação, que pode jogar de lateral, a mesma coisa com o Rojas. Então acho que é um Vasco que, além de se tornar um time mais competitivo, se torna mais entrosado, com o Ramon Dias tendo esse tempo de colocar suas ideias, e ganha, acho que, repertório. Então, acho que é um Vasco, não é um time brilhante, não vejo um time lutando por títulos, mas, para mim, ele dá um salto muito significativo em relação à temporada passada. Definitivamente não é um time para passar sufoco no Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a teoria, e isso é o que eu imagino do Vasco, ainda mais com essa pré-temporada em que, volto a falar, faz muito certo em priorizar. E analisando o elenco ainda, não as contratações, os nomes que chegaram, comparando com os 4 grandes, eu vejo que o Vasco ainda está atrás de Botafogo, de Fluminense e de Flamengo, em termos de elenco. Claro que se reforçou em comparação com o time que subiu da Série B para a Série A, desde o processo de contratação de jogadores mais jovens no início da temporada passada, os reforços mais pesados que chegaram na janela do meio do ano, o Vasco ainda tem carências, o Vasco ainda tem desequilíbrios, e a gente vê, até pelos resultados da temporada passada, Botafogo brigou pelo título, o Fluminense foi campeão da Libertadores, o Flamengo, por mais que não tenha conquistado títulos, continua tendo um elenco caríssimo, um elenco muito forte, e ainda mais com a chegada do De La Cruz, possibilidade de Vinha, de Léo Ortiz. Então, aquele cenário pintado na chegada da 777, que vai ser o último ano de desvantagem em relação ao rival Flamengo, a gente vê a desvantagem até para rivais locais, para Fluminense e para Botafogo. Então, nesse aspecto, mostra que o Vasco ainda tem carências, tem necessidades de mercado, e o Alexandre Matos precisa continuar ativo nessa toada de manter o Vasco competitivo, e para que o Ramon Dias consiga isso, ele precisa ter o melhor elenco possível, não o melhor elenco do país, para conseguir manter o Vasco no patamar de desempenho que ele acostumou o torcedor vascaíno no ano passado. Um patamar acima de 50% de aproveitamento, que é algo difícil, considerando o elenco que ele tinha no ano passado. Traduzindo isso em números, em colocações, posições finais do campeonato, qual que é esse patamar do Vasco, para a gente fechar o assunto aqui? Para essa temporada? Acho que eu ainda acho que é um time para ficar numa zona ali intermediária de tabela. O nosso Eugênio Leal ontem, durante a transmissão, membro desse programa aqui, falou sobre brigar por competições sul-americanas. Aí eu acho que vai depender se o Vasco vai dar um salto a mais para essa temporada. Quando você vê o Vasco em campo, você vê um time organizado. É um 4-3-3, se defende no 4-1-4-1. Você vê que é um time consistente defensivamente. Ontem não pegou qualquer adversário. Sim. Pegou o 3º colocado do Campeonato Argentino para disputar a Libertadores. E praticamente não correu riscos. Jogou muito o Vasco? Não. Melhorou no segundo tempo a partir das entradas de Jair e Payet. Mas eu ainda acho que, pensando em um calendário mais extenso, né, no Campeonato Brasileiro, para pensar em algo a mais, o Vasco precisa solucionar essas carências que a gente estava falando aqui. O camisa 5 e mais opções para o ataque. Até um reserva para o Verratti. O Ryan ainda é muito jovem. Mas se fosse para elencar, ainda colocaria o camisa 5 como a prioridade. Eu acho que tá pau a pau ali. Mas não, o camisa 5 é uma grande... Porque é um cara que vai dar mais qualidade para iniciar a jogada e ser um cara mais incisivo, mais forte na marcação. Isso é inegociável, e o Ramon Dias quer o Cuejá.
de qualquer jeito. A obsessão dele no mercado é o E Kadian. tem uma galera saindo lá do mundo árabe, né? A gente pode falar mais sobre isso nas próximas semanas. A gente vai vendo um movimento aí, não sei se um início de movimento, mas quem sabe também a possibilidade de não só o Cuéllar, outros jogadores também saírem para o futebol brasileiro, de volta para a Europa, não sei. Mas o torcedor vascaíno fica na expectativa.